Nesta semana, o Saber Direito é sobre o procedimento comum no novo Código de Processo Civil. O professor João Augusto Castro fala nas aulas sobre petição inicial, audiências de conciliação e mediação. Tudo isso e muito mais você vê agora. Olá, meus amigos, bem-vindos de volta. Essa é a nossa aula número 5 do nosso curso de Procedimento Comum à luz do novo CPC. Nós que já falamos de coisa boa demais, falamos na aula número 1 de petição inicial, depois de emenda, na aula número 2 passamos a indeferimento, improcedência liminar, falamos de coisas importantíssimas no que atine ao artigo 332, na possibilidade do juiz em proceder de plano à pretensão do autor. Depois falamos de respostas do réu na aula número 3, respostas do réu na qualidade de contestação, reconvenção, vimos o que mudou em contestação. Falamos da contestação 4 em 1, que a contestação ganhou ainda mais corpo à luz do novo CPC. Na aula número 4, falávamos de providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo e depois passamos ao saneamento. Bom, e é aqui no saneamento que nós conseguimos fazer uma transição entre a fase de saneamento do processo e a fase instrutória decisória. A fase instrutória decisória de cá, a fase de saneamento de cá, nós fizemos a transição na última aula e eu chamo vocês novamente a isso. O saneamento do processo, que é concebido no artigo 357, o juiz vai preparar o processo, aparando suas arestas, fixando os pontos controvertidos, especificando as provas, resolvendo questões pendentes, preparando o processo ou por decisão, ou numa audiência de saneamento em cooperação, preparando o processo para o próximo passo dele, que é para o próximo ato do procedimento comum, que é a nossa audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento. Pois bem, professor, qual é o nosso assunto da aula de hoje? Na nossa aula número 5, professor, eu que venho te acompanhando aí nos 4 outros encontros, estudando o procedimento comum, as remissões que o senhor faz, eu estou aqui com o código aberto. Bacana, que excelente. Na nossa aula de hoje, nós falaremos de audiência de instrução e julgamento, dando mais relevo aos pontos mais importantes, aqueles que sofreram mais alteração. Faremos o mesmo com sentença e com coisa julgada. Sem a pretensão, é verdade, de esgotar completamente os temas, né? Qualquer desses temas mereceria, às vezes, um curso inteiro. Mas a nossa intenção durante o curso inteiro foi trazer à baila, trazer ao debate os principais acontecimentos do novo código, as principais inovações no que atine ao procedimento comum, sem perdermos a lógica, sem perdermos o raciocínio ato por ato. Então nós conseguimos concatená-los um a um, mas dando mais relevo àquilo em que o novo CPC trouxe mais alterações no procedimento comum. Procedimento comum que agora é só comum. Lembra da aula 1? Procedimento comum agora é só comum. Não há subdivisões do procedimento comum em comum ordinário e comum sumário. Pois bem, audiência de instrução e julgamento. O nome dela já fala muito sobre audiência. Audiência para instruir e julgar. No mesmo ato, é um ato processual complexo, com várias finalidades. Eu tenho a instrução processual, em especial para a colheita de provas que são orais, e o próprio julgamento. Então, um ato processual complexo. Um ato dentro do qual se praticam diversos outros atos. E aqui, nessa lógica de instrução e julgamento, prevalece a atividade de instrução e a atividade decisória do juiz. Perfeitamente. Professor, quais são as novidades ali para mim? Deixa eu te contar, pelo menos, de uma forma mais breve, como acontece a audiência, para aí nós podemos falar das grandes alterações nessa ritualística, nesse rito da audiência de instrução. Pois bem, a audiência, primeiro, ela é pública. A audiência é pública e aqui sem muita novidade, né? Você vai tratar a audiência, quem está anotando aí, eu tenho que ter cuidado com vocês, do artigo 358 ao artigo 368. Do artigo 358 ao artigo 368, nós temos o tratamento legal nesses 11 artigos da audiência de instrução e julgamento. E o 368, que é o último artigo, diz que ela é pública. A audiência, instrução e julgamento é pública. Então, em regra, ela corre às portas abertas, acessível às pessoas, acessível ao público, ressalvadas as restrições legais. Ou seja, ressalvadas as situações em que ela tem seu acesso negado a qualquer um do povo, quando o processo corre em segredo de justiça, a audiência, por certo, também não será pública.
Perfeito. Além de ser pública, professor, o juiz exerce poder de polícia. O juiz exerce na audiência poder de polícia. E não é qualquer polícia, é aquele poder de polícia administrativo, onde o juiz pode limitar liberdades das partes em busca do interesse público. Pode exortar as partes para tratar uma outra com urbanidade, pode exortar inclusive o representante do MP, pode mandar retirar da sala de audiência aquele que se comporte ferindo o decoro da audiência. Então o juiz tem na audiência poder de polícia. Ela é pública, o juiz exerce na audiência poder de polícia, podendo então controlar a audiência a ponto de poder retirar coercitivamente alguém da sala de audiência que comporte sem o devido respeito ao ato de instrução. Pois bem, agora, professor, ela é pública, o juiz tem poder de polícia, mas como é que essa audiência se inicia? Muito antes da audiência, na sala de audiência, nós temos que, esperando a audiência, ter noção que a audiência vai se iniciar. E para isso, há um momento chamado pregão das partes. Apregoadas as partes, convidadas as partes à audiência. Geralmente é uma moça, não é isso? A gente fica esperando lá, uma moça com a voz bonita, parece aeroporto, não é assim, professor? Esperando lá, vem autor fulano de tal, réu fulano de tal, ação de cobrança. Aquilo é o pregão das partes. As partes sendo convidadas à sala de audiência. Pregão das partes. O primeiro momento da audiência, já na frente do juiz, a audiência de instrução começa na sala de audiência a partir da renovação da tentativa conciliatória. Uma renovação da tentativa de conciliação. Perceba, nós já falamos que o juiz tenta conciliar as partes, na verdade não o juiz, mas o conciliador ou o mediador. No primeiro ato do processo há uma tentativa conciliatória. Quase obrigatória, não é isso? Nós vimos que é muito difícil de não acontecer audiência, de conciliação, tem que ter 2 nãos e tudo mais. O primeiro ato do procedimento comum, no novo CPC, é uma audiência que é concebida para tentar a autocomposição, por meio de conciliação ou por meio de técnicas de mediação. Bom, nós temos o primeiro ato que tenta conciliar e agora o último ato do procedimento, ou um dos últimos atos do procedimento, que é a audiência e instrução. O juiz inaugura a audiência renovando a tentativa conciliatória. Ainda que na primeira oportunidade ela foi frustrada, o juiz deve, como ato de validade da audiência, como validade do processo, como um pressuposto de validade, renovar a tentativa conciliatória. Renovação da tentativa conciliatória. Foi frutífera a tentativa, a renovação da tentativa? Foi. O juiz homologa o acordo. Não sendo frutífera, o juiz sugeriu novamente a autocomposição. Deu às partes a oportunidade para se conciliarem, para a autocomposição, adotando as técnicas também de mediação, de conciliação. Não foi possível. Bom, não sendo possível a composição, a autocomposição na abertura da audiência, nós passaremos propriamente a produção das provas. Passaremos a produção das provas na audiência de instrução e julgamento. Bom, o que cai muito em prova de concurso e deve te orientar durante a audiência, você que nunca participou de nenhuma, quer conhecer o rito da audiência antes de participar da primeira, tenho aqui atenção à ordem da produção da prova na audiência. Então, de novo, ela começou por um pregão. Apregoadas as partes, estavam presentes, o juiz inaugura a audiência, renovando a tentativa conciliatória. Renovada a tentativa conciliatória, se ela foi exitosa, homologa-se a autocomposição, por meio de uma sentença de mérito. Homologou, sentença de mérito. Não sendo possível a autocomposição, passa-se a parte importantíssima da audiência, que dá nome a ela, que é a instrução. A instrução na audiência é a instrução oral. Porque o que não precisa ouvir, eu posso fazer por documento, por juntada. A audiência de instrução serve à colheita das provas orais. E nós começamos a audiência com a oitiva do perito e do assistente ou dos assistentes técnicos. Então, a primeira prova produzida na audiência, após a frustração da renovação conciliatória, da renovação da tentativa conciliatória, primeira prova produzida, a primeira pessoa a ser ouvida na audiência é o perito. Claro, quando isso for necessário. Quando houve necessidade de produção de prova pericial, podem muito bem as partes, ou até mesmo o próprio juiz, ficarem com dúvidas sobre o laudo pericial. E o perito seria então intimado para comparecer na audiência de instrução,
para prestar esclarecimentos sobre o laudo pericial. O perito, então, presta esclarecimento sobre o laudo pericial e é o primeiro participante a ser ouvido na audiência. O perito é ouvido na tentativa de prestar esclarecimentos sobre o laudo pericial. Pois bem, depois do perito, professor, depois do perito, há necessidade, quando houver requerimento, de oitiva do autor e réu. Então, se há perito e ele foi intimado para esclarecimento, ouve-se primeiro o perito. Ouvido o perito, passa-se a oitiva das partes. Depoimento pessoal das partes. Fala o autor, enquanto o autor fala, o réu se retira, depois volta o réu e fala o réu. Depoimento pessoal das partes. Depoimento pessoal do autor, que é requerido pelo réu, e depoimento pessoal do réu, que é requerido pelo autor. Chamado depoimento pessoal das partes. Sua dúvida pode ser, professor, qual que é o sentido, qual que é o interesse de ouvir as partes no processo? Bom, ouvir as partes no processo não tem, por certo, o intuito de obter testemunhos delas. As partes não são testemunhas de si mesmas, porque a testemunha não pode tomar partido, a testemunha não pode torcer para a vitória do autor, tampouco para a vitória do réu. Não poderia, então, o autor e o réu serem testemunhas de si mesmos. Por certo, cada um torce para... O autor torce muito para ele, o réu torce muito para a sua própria vitória. Então, por certo, não há no depoimento pessoal a característica de testemunho. Depoimento pessoal das partes não é depoimento juramentado. As partes não prestam juramento. Ó, estou aqui, excelência, e vou dizer só a verdade. Se não disser a verdade, sai daqui preso. Não existe isso em depoimento pessoal das partes. Elas não são as partes juramentadas. Não estão condicionadas ali. Além do ideal de boa-fé, claro. Há um ideal de boa-fé, todos digam a verdade no processo. Mas depoimento pessoal das partes não é um testemunho, não é uma prova obtida por meio de testemunho. Não há juramento nessa prova. Não há juramento de dizer apenas a verdade sob pena de prisão. Tá bom? Bacana. Professor, se depoimento pessoal não é juramentado, para que o juiz ouve, então, autor e réu? Estou aqui com essa dúvida, professor. Para que ouvir autor e réu se esse povo não é juramentado, se cada um torce por si mesmo? Por que ouvir autor e réu? Atenção. Autor e réu são ouvidos muito mais na tentativa da obtenção de confissões. Eu ouço autor e réu porque é provável que, falando os fatos, narrando os fatos como eles aconteceram para o juiz, o autor acaba caindo em contradição. Se havia algum deslize, algum equívoco, alguma mentira, lá na petição inicial do autor, que foi elaborada pelo advogado, por certo, às vezes, entre o falar para o advogado e o que realmente aconteceu, há uma diferença significativa. Então, o autor traduz ao advogado o que aconteceu, o advogado passa para a petição inicial uma coisa, e o juiz, ao ouvir o autor acaba caindo em contradição. E, ao cair em contradição, obtém-se as confissões. E as confissões é o que há de mais importante no depoimento pessoal das partes. Depoimento pessoal das partes é um depoimento muito mais para a obtenção de confissões. Porque se o autor simplesmente ratificar tudo que já disse na petição inicial, sem tirar nem pôr, sem mudar nenhuma vírgula, não houve importância no seu depoimento pessoal. Depoimento pessoal é um depoimento pessoal para a obtenção de confissão. Pois bem, veja, então eu tenho aqui, começo pelo perito, depois eu tenho a oitiva do autor, depois a oitiva do réu. Oitiva do autor e do réu que corresponde ao depoimento pessoal das partes. E aí, professor, depois que eu ouvi autor e réu, veja, perito, autor, réu, depois, no final da instrução da audiência, é que são ouvidas as testemunhas. Testemunhas do autor, testemunhas do réu. Aqui sim, um ponto muito importante de mudança no novo CPC. No procedimento de oitiva das testemunhas, ao invés de fazer a pergunta para o juiz e o juiz reperguntar a testemunha, agora a própria parte, por meio do seu advogado, por certo, perguntará à testemunha. A própria parte, o advogado da parte, faz a pergunta à testemunha. Não há mais aquele telefone sem fio. Parte pergunta, o juiz escuta X, repergunta Y, a parte responde Z, vai para o termo de audiência W. Nós quebramos um pedaço desse telefone sem fio.
E a parte fará a pergunta diretamente à testemunha no novo código. Assim como já sofreu mudança o Código de Processo Penal, no rito do júri, nesse sentido, não é isso? Meus alunos do júri aí, minha galera que gosta de penal, não é assim? Aqui no processo civil agora também. A regra é que no procedimento comum, a parte faça a pergunta diretamente à sua testemunha. Claro, isso não tira do juiz a necessidade de indeferir as perguntas que forçam o erro, que levam a testemunha ao erro. O juiz pode continuar fazendo controle das perguntas, indeferindo as perguntas, por exemplo, que não dizem respeito aos fatos controversos. Uma pergunta sobre um fato que não é controvertido mais, um fato que já foi até mesmo confessado pelo réu. O autor vem e pergunta, o juiz pode muito bem indeferir. Então, o fato da própria parte formular a pergunta à testemunha não tira do juiz a necessidade de fazer controle sobre as perguntas que são dirigidas às testemunhas. Perfeito? Legal. Quantas são mesmo as testemunhas? Eu brinco que é uma Kombi de testemunha. Cabe testemunha demais. Cada escritório tem uma Kombi. 10 testemunhas do autor, 10 testemunhas do réu. Podendo o juiz limitar até 3 para cada fato. 10 do autor, 10 do réu, limitadas até 3 por fato. Bacana? Ótimo. Vamos terminar aqui o nosso procedimento da audiência. Você já sabe que ela é pública. Você sabe que o juiz tem poder de polícia na audiência. Esse poder de polícia é um poder de polícia administrativo, por meio da qual o juiz restringe liberdades individuais em busca do interesse público e da boa audiência, né, da boa instrução na audiência, e que as provas são produzidas. Primeiro o perito, depois autor, depois réu, depois as testemunhas. Eu chamo sua atenção aqui para um detalhe importante. Para quem faz prova, os mnemônicos são importantes. Veja, perito, autor, réu, testemunhas. Isso forma um mnemônico partes, um bisuzinho, partes, perito, autor, réu e testemunhas. Partes, isso é a ordem de produção das provas na audiência. Bacana? Pública, poder de polícia, por fim. Terminando a colheita da prova oral, passa-se à fase de julgamento. E o juiz pode sentenciar no ato da audiência, indo para o termo a sua sentença, ou em 30 dias. Mas antes de sentenciar, o juiz tem que dar às partes ainda a possibilidade do tal do debate oral. Então veja só, a pregão das partes, renovação da tentativa conciliatória, produção das provas orais na ordem das partes, perito, autor, réu, testemunha, depois debates orais. O que é esses debates orais ou alegações finais orais? Alegações finais orais é a oportunidade que as partes terão agora, seus advogados, num prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, para fazerem o seu resumo dos acontecimentos. Na verdade, é uma boa oportunidade para que a parte resuma os seus fatos, demonstrando que eles estão agora cobertados pelas provas e reformule a pretensão, reitere o pedido. Excelência, durante todo o processo, o autor disse que o veículo do réu estava em alta velocidade. O que acaba de se atestar agora com a testemunha número 2, que diz que vinha na pista oposta e que o veículo do réu, um Gol vermelho, vinha em alta velocidade. Reitera-se, portanto, o pedido, reface, portanto, o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos materiais. Então, é a oportunidade que as partes têm de resumir os acontecimentos processuais, demonstrando para o juiz que as provas fornecidas e colhidas agora corroboram os fatos narrados pelo autor ou pelo réu durante todo o processo. Naquela concepção de que as partes têm 2 grandes ônus, o ônus de alegar e o ônus de provar. E agora é a oportunidade que eu tenho para falar para o juiz: excelência, me desincumbir dos meus 2 ônus. Aleguei e provei. Tudo bem? Pregão das partes, renova a tentativa de conciliação, produz-se as provas, perito, autor, réu, testemunha, alegações finais. E agora, professor, como é que termina essa audiência? Sentença no ato da audiência ou no prazo de 30 dias? Quando no prazo de 30 dias? Para nós terminarmos aqui, porque eu sei que tem uma perguntinha sobre a audiência. No prazo de 30 dias, quando, professor? Ou porque o juiz não quis julgar na audiência, é uma possibilidade, ou porque os debates orais, as alegações finais orais, foram substituídas por alegações finais escritas. Se o juiz verificar a complexidade dos fatos ou do direito, converte as alegações finais orais em alegações escritas.
Se isso acontecer, o juiz tem que esperar as alegações finais chegarem no prazo de 15 dias, sucessivamente 15 dias as partes têm para as alegações finais escritas, e a partir disso o juiz terá um prazo de 30 dias para proferir sentença, à luz do artigo 366. Tá legal? Vamos agora à pergunta do nosso telespectador sobre a audiência, instrução e julgamento. Vamos a ela. Quem competirá a intimação das testemunhas para a audiência de instrução e julgamento? Bom, até então, eu apresento o rol das testemunhas no CPC busaidiano, no CPC antigo, e o próprio Poder Judiciário providencia as intimações. No novo Código, uma vez que nós vimos que o Código se orienta pela cooperação, e a cooperação não é só o juiz cooperando com as partes, é as partes cooperando entre si também, para que se obtenha em tempo razoável a melhor solução possível do conflito de interesse. Nesse caso, no novo Código, competirá à parte, ao advogado da parte, a intimação das suas próprias testemunhas. Em regra, a intimação será feita pelo próprio advogado da parte. Então, eu arrolo as testemunhas, verifique, eu arrolo as testemunhas, me compete a própria intimação delas, em regra por carta, por AR, devendo agora juntar o AR no processo. Compete ao próprio advogado da parte a intimação das suas próprias testemunhas. Essa é a regra. É claro que, uma vez intimada, não compareceu, poderá ser intimada pelo Poder Judiciário, inclusive com comparecimento coercitivo. Mas a regra é que o próprio advogado intime a testemunha por AR, por carta, juntando nos autos tempestivamente o AR cumprido. Tá bacana? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Então aqui a intimação deve ser feita pelo próprio advogado da parte às suas testemunhas. Professor, eu ouvi falar de um negócio lá também, do novo CPC, de que o advogado pode levar as partes independentemente de intimação. É verdade? Pode a própria parte conduzir as suas testemunhas independentemente de ter intimado as testemunhas? Sim. Só que tenham cuidado aqui. Levar as testemunhas independentemente de intimação não significa levá-las sem arrolar as testemunhas. Veja, eu tenho o ônus de arrolar as testemunhas se quiser que elas sejam ouvidas. Eu devo arrolar as testemunhas porque arrolar as testemunhas é dar condição para que a outra parte verifique se elas podem ou não ser ouvidas como testemunhas. Porque se eventualmente uma delas é incapaz, eventualmente uma delas é impedida, eventualmente uma delas é suspeita, o juiz colherá o depoimento na forma de informante, na condição de informante, não como testemunha. Não seriam juramentadas. Então, uma coisa é apresentar o rol das testemunhas, outra coisa é poder levá-las independente de intimação. Então, eu tenho que apresentar o rol, eu tenho o ônus como parte de apresentar o rol das testemunhas que eu quero ouvir, mas isso não tira a possibilidade de levá-las independentemente de intimação. Tá bom? E conduzir as testemunhas sem intimação não tira a necessidade, não acaba com a necessidade de arrolar as testemunhas. Então, ainda que eu as leve independentemente de intimação, a parte tem que arrolar as testemunhas tempestivamente. Tá legal? Muito boa pergunta, nos deu oportunidade até para falar de mais coisas. Bacana? Vamos aqui com isso terminar a nossa parte de audiência de instrução e julgamento. Não que a gente tenha visto a audiência inteira, tratado de todas as minúcias, mas partilhamos aqui das principais novidades desse ato processual complexo que é a audiência de instrução e julgamento. Pessoal, entendido isso, e você viu que a audiência culmina na sentença, que ela é una, a audiência é una, viu? É importantíssimo isso, despenca em prova. A audiência é una, sempre una. Ainda que o juiz suspenda ela para continuar em outra oportunidade, quando, por exemplo, faltou um perito, ou quando, por exemplo, ele quer ouvir uma testemunha que foi referenciada pela parte, ele pode suspender a audiência numa oportunidade, artigo 365. Ele suspende a audiência numa oportunidade para continuar a audiência em outro momento. Mas a audiência de instrução e julgamento é sempre una. Tá legal? E culmina na sentença que julga o processo, na sentença que julga procedente, que julga improcedente, que julga parcialmente procedente ou que eventualmente extingue o processo sem resolução do mérito. Pois bem, já que o nosso assunto é em sentença, vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto.
Vamos tratar agora de sentença. Eu preciso que você, agora que está com o vadimeco na mão, se oriente pelos artigos 485 ao 495 do novo CPC. 485 ao 495 do novo Código. Sentença. Mas veja só, antes de nós começarmos a tratar sobre o conteúdo da sentença, antes de nós verificarmos os elementos da sentença, eu quero que você saiba e consiga traduzir com seus termos depois. Isso é aprendizado, né? A gente aprende bem a matéria quando você consegue conversar com a pessoa, às vezes que não tem formação na área nenhuma, e a pessoa consegue, e você consegue explicar a ponto da pessoa entender. Então, o que é sentença? Imagina alguém perguntando para você, você faz direito há tanto tempo, e eu te vejo aí subindo com esse vadimeco na mão. O que é sentença? O que é uma sentença? A pergunta aparentemente simples, né? Aparentemente simples. Bom, quando eu estudei, há algum tempo atrás, sentença ainda era o ato do juiz que punha termo ao processo. Sentença é o ato do juiz que põe termo ao processo. Ponto final. Eu aprendi assim, achei aquilo fantástico, na redação antiga do artigo 162, sentença é o ato do juiz que põe termo ao processo. Fácil de explicar para todo mundo, fácil anotar no caderno, eu achei aquilo brilhante. Só que logo depois, ou logo quando eu me formei, estava entrando em vigor uma lei, que é a Lei 11.232 de 2005. Você aí que estuda conhece muito dessa lei. 11.232 de 2005 é a lei que muda a execução dos títulos judiciais, ou na verdade termina a mudança da execução dos títulos judiciais. Essa mudança que começa na Lei 8952, Lei 8952 de 94, que muda o artigo 461, vem para a Lei 10.444 de 2002, que muda, que acrescenta ao CPC o artigo 461A, isso tudo na tentativa de tornar o processo da execução dos títulos judiciais numa execução sincrética. Esse sincretismo processual, essa mudança para o sincretismo culmina na Lei 11.232 de 2005, que entra em vigor em 2006, que trata do artigo 475A até o 475R, criando uma nova etapa no procedimento da execução dos títulos judiciais de pagar a quantia certa. Então agora, quando o juiz, a partir desse instante, quando o juiz sentenciasse condenando o réu a pagar 15 mil reais, ao invés de pegar a sentença, uma carta de sentença, e iniciar um processo autônomo de execução, nós buscaríamos apenas o cumprimento da sentença no mesmo processo onde a sentença foi fabricada, no mesmo processo onde a sentença foi forjada. Então, produzida a sentença nesse processo, eu continuo o processo no intuito de buscar o cumprimento da sentença. Essa mudança não é uma mudança no processo de conhecimento só, é uma mudança no processo de execução. O processo de execução, que até então era um processo sempre autônomo, passou a ser um processo autônomo para os títulos extrajudiciais e um processo sincrético, um cumprimento de sentença num processo nos títulos judiciais. Então, quando o título é judicial, uma sentença civil condenatória que transita em julgado, ao invés de nós inaugurarmos um novo processo, nós buscamos, a partir da 11.232 de 2005, o cumprimento da sentença dentro do mesmo processo. Como se nós pudéssemos pensar em dois módulos, um módulo processual de conhecimento e o módulo processual de execução. Pois bem, nessa ideia de dois módulos, o módulo de conhecimento e o módulo de cumprimento de sentença ou de execução, como preferirem, vocês perguntam, professor, o que a sentença tem a ver com isso? O que o conceito de sentença que o senhor começou a tratar tem a ver com isso tudo? Tem a ver, pessoal, é porque sentença, como eu te falava até então, era conceituada como sendo o ato do juiz que põe fim ao processo, que põe termo ao processo. Acontece que a partir do instante em que a sentença não mais extingue o processo, sendo possível nós continuarmos, elastecermos o caminho do processo, buscando o cumprimento dela, nós não podemos mais afirmar que sentença é o ato que sempre põe fim ao processo, porque nem sempre isso vai acontecer. Às vezes a sentença não é o marco final do processo, mas apenas uma divisão, um fim do marco de conhecimento, ou coloca fim à parte cognitiva, para nós inaugurarmos a parte de cumprimento da sentença. Então, a mesma lei que cria o cumprimento de sentença, de pagar a quantia certa, foi responsável pela modificação do conceito de sentença.
A mesma lei que foi responsável por mudar a execução dos títulos judiciais, cuidou também da mudança do conceito de sentença. Veja bem, no novo Código, o conceito de sentença, definido no antigo CPC, o conceito de sentença é trabalhado no artigo 162, parágrafo 1º. No CPC de 73, mas já com uma nova roupagem depois de 2006. Tá? 11232 muda o CPC antigo, dando um novo conceito de sentença. Sentença passou a ser o ato do juiz, não mais conceituada finalisticamente. Não era mais o ato que punha fim ao processo, mas passou a ser conceituada tendo como lastro o seu conteúdo. Sentença passou a ser tratada como o ato do juiz, que implica em uma das matérias do artigo 267 ou do artigo 269 do Código Antigo. Esse ato é sentença? Não sei. Ele trata de matérias do 267? Então é sentença. Trata de matérias do 269? Então é sentença. Mas esse conceito, pessoal, é um tanto quanto falho. Porque nem todas as matérias do 269 sugerem sentenças. E nem todas as matérias do 267 o fazem. Basta nós pensarmos aqui no reconhecimento de prescrição de um dos 3 pedidos formulados. O autor formula 3 pretensões e o juiz reconhece que uma delas está prescrita. Essa matéria sempre foi tratada no 269, inciso 4, mas não é uma sentença. Então, que rufem os tambores. Que rufem os tambores, professor. Olha só, qual que é o conceito novo de sentença? Uma vez que tem um conceito antes de 2005, ou na verdade antes de 2006, quando a lei entra em vigor, um conceito pós-2006, que não fala mais do elemento finalístico da sentença, que era só ligado ao conteúdo, e nós temos agora no novo Código um conceito novo de sentença, do artigo 203, parágrafo 1º. Artigo 203, parágrafo 1º, conceitua sentença no novo CPC. No novo CPC, sentença é um híbrido, é um conceito híbrido, é um pouco do que ela já foi antes de 2006, com o conceito que nós tínhamos até então. Eu somo os 2 conceitos e faço um conceito um pouco mais acertado. Bom, sentença para o novo Código é o ato do juiz que extingue o processo, ou pelo menos extingue a fase de conhecimento. Então veja, sentença é o ato do juiz que extingue o processo de execução, ou pelo menos põe fim à fase de conhecimento, e trata de uma das matérias do artigo 485 ou do artigo 487. O que aconteceu, professor? É uma soma dos 2 conceitos. Sentença voltou a ser um ato finalístico que tem a finalidade de pôr fim ao processo, ou pelo menos à sua fase de conhecimento. Porque quando o processo não encerra, quando a sentença, não encerra o processo, pelo menos a fase de conhecimento ela encerra. Então a sentença continua sendo um ato que tem aptidão de pôr fim a alguma coisa. Se não ao processo, pelo menos à sua fase de conhecimento. Mas além disso, além de ter aptidão, além de ter o elemento finalístico de pôr fim ao processo, a sentença também é um ato de conteúdo do 485 e do 487. O ato só é sentença quando extinguir o processo ou, pondo fim à fase de conhecimento, cuidar de uma das 10 matérias do 485 ou uma das 3 matérias do artigo 487. Bom, sabendo que sentença agora é esse híbrido de sentença finalística com conteúdo de sentença, é uma soma dos 2 conceitos que nós tivemos nos últimos anos de sentença. Quando ela fala que conteúdo de sentença é 485 e 487, nós precisamos desvendar esses 2 artigos. Bom, 485 é o primeiro artigo que trabalha sentença no novo CPC. A matéria de sentença, como eu já havia dito, é tratada do 485 ao 495 do novo Código. No 485 ele diz: o juiz não resolverá o mérito quando? O juiz não resolverá o mérito quando? Inciso 1. Quando ele indeferir a petição inicial. Quando o juiz indefere a petição inicial. Nós já falamos disso. Sabemos até as hipóteses de indeferimento lá na nossa aula número 2. Lá no artigo 330, indeferindo a petição inicial, o juiz extinguiu o processo sem resolver o mérito. E esse ato é uma sentença. Porque está no conceito de sentença, que extinguiu o processo
e ao mesmo tempo cuidou de matérias do 485 ou 487, o ato é sentença. Logo, inciso 1 do artigo 485, indeferimento da petição inicial. Inciso 2, quando as partes deixaram o processo parado por mais de um ano. As partes deixaram o processo parado por mais de um ano. Abandonaram o processo por mais de um ano. Nesse caso, o juiz também extingue o processo sem resolver o mérito. Quando as partes abandonam o processo por mais de um ano, o juiz o extingue sem resolver o mérito. Inciso 3. Quando o autor, por não promover as diligências que lhe compete, negligencia o processo, deixando ele parado por mais de 30 dias por negligência do autor. Por não promover o autor as diligências que lhe compete, o processo fica parado por mais de 30 dias. O juiz também extingue o processo sem resolver o seu mérito, e esse ato também é uma sentença. Me ocorre aqui uma decisão muito curiosa, que estava no WhatsApp, ficou rodando no WhatsApp nosso aí por algum tempo, que o juiz recebeu a petição inicial, distribuiu, aliás, determinou a citação do réu, as partes produziram prova e depois pararam de manifestar no processo. O juiz intima as partes e fala assim: alguém quer manifestar, manifeste em 48 horas, porque se vocês não querem, vírgula, eu muito menos. Eu adoro isso e é fantástico, porque é uma decisão, ela pode ser curiosa, pode ser engraçada, mas ela não é sem educação, porque é isso mesmo. O processo foi concebido para as partes. Se as partes abandonam por mais de um ano, ou o próprio autor que tem pretensão não pratica diligência, e o processo por negligência dele fica parado por mais de 30 dias, o que deve acontecer? Primeiro, não é instantâneo. O juiz intima as partes, ou só o autor, no caso do inciso 3, ou as partes, no caso do inciso 2, para que movimentem o processo, para que se manifestem no processo no prazo de 5 dias. Esse prazo eram 48 horas no artigo 267 antigo. Agora, no 485, parágrafo 1º, nas hipóteses de extinção do processo por abandono das partes ou por abandono do autor, o juiz não pode extinguir sem oportunizar que elas se manifestem no prazo de 5 dias. Nós voltaremos nesse ponto, mas eu tenho uma pergunta para responder e eu não posso deixar sem resposta. Vamos a ela? Posso então afirmar que toda sentença extingue o processo novo CPC? Todo processo é extinto por sentença, mas nem toda sentença extingue o processo. Basta nós pensarmos numa sentença condenatória, de obrigação de fazer, não fazer, entrega, de pagar a quantia certa. Essa sentença pôs fim ao processo? Depende. Se não houver pagamento voluntário dos 10 mil reais da sentença condenatória, o processo não foi extinto. Eu tenho uma sentença que não representará a extinção do processo, mas o limite entre o processo é entre a fase de conhecimento e a fase de cumprimento da sentença. A sentença condenatória, se não houver cumprimento voluntário, ela não representa a extinção do processo, porque dentro do mesmo processo a parte pode buscar o cumprimento dessa sentença. Então, a sentença nesse caso não foi o termo final do processo, mas apenas o termo da fase de conhecimento, para podermos iniciar agora uma nova fase no mesmo processo, uma fase de cumprimento da sentença. Então, não, nem toda sentença extingue o processo, não. Às vezes ela só representa um marco, o término da fase de conhecimento, mas não o fim do próprio processo. Tudo bem? Agora o processo, é verdade, ele só termina um dia com uma sentença. Bacana? Ótimo. Volta para mim. Olha só. Olha só. Vamos voltar lá, nós respondemos a pergunta, vamos voltar de onde nós tínhamos parado. Eu estava tratando com vocês das hipóteses do 485. Das hipóteses que autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito. Falamos do inciso 1, falamos do 2 e do 3. No 3, me permitam voltar um pouquinho, que é quando o autor negligencia o processo. Por não promover as diligências que lhe compete, o processo fica parado por mais de 30 dias. O juiz intima o autor, dá a ele a chance de se manifestar em 5 dias e depois extingue o processo. Só que tem um problema. Um probleminha. Se você está com o CPC na mão, olhe um pouquinho para baixo a tela, ou olhe um pouquinho para baixo no seu vadimeco aí. 485, inciso 8. 485, inciso 8. Nesse inciso, diz também ser possível, depois eu vou voltar, eu vou explicar a lógica disso, dessa relação que eu tento fazer com vocês. Diz que é possível extinguir o processo, que o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação.
Quando o juiz homologa a desistência da ação, ele julgará sem resolver o mérito. Verdade? Verdade. Mas atenção aqui. O que é desistência da ação? O que é abrir mão da própria ação? É abrir mão do pedido? Não, não é renúncia. É desistência da ação. Quando se desiste da ação, a parte pode muito bem depois intentar a nova ação, intentar a mesma ação, com outras provas, com novos fundamentos. Porque quando desiste da ação, o juiz extingue o processo, sem resolver o mérito. Acontece que nessa desistência da ação, no processo de conhecimento, depois que o réu já tiver contestado, eu estou lá no parágrafo 4º e 5º do artigo 485, depois que o réu contesta, só pode o autor desistir da ação se o réu consentir. Porque concorda comigo que no processo de conhecimento, assim como o autor pode ter vitória, o réu também pode? Imagine então que o autor pede para desistir da ação, mas o réu já contestou. A prova dele é excelente, os argumentos são ótimos, o réu é intimado. Réu, o autor quer desistir da ação. O réu põe-se a pensar, se ele desistir da ação, o juiz extingue sem resolver. Amanhã ele melhora essa ação, propõe de novo. Eu não autorizo a desistência. Agora que o processo está animal para mim, eu vou autorizar a desistência de ação? Não autoriza nunca. Ninguém me faz autorizar. Se o réu não autorizar a desistência da ação, vida que segue no processo. Só que o autor começou a pensar, peraí, eu quero extinção do processo sem resolução do mérito. Por desistência da ação não deu. Não deu porque o réu fechou as portas para mim. Ele tem que autorizar, não autorizou. O que o autor começou a fazer? Ele tinha que praticar alguma diligência, ou havia alguma diligência que competia à sua manifestação, um deslocamento do oficial de justiça, um pagamento, uma antecipação de honorário pericial. Atenção. O que o autor começou a fazer? Ele não praticava a diligência que lhe competia, o processo ficava parado por negligência dele por mais de 30 dias, o juiz intimava, dava a ele a chance de se manifestar, no antigo CPC em 48 horas, nesse novo em 5 dias, mas não importa. Autor, se manifesta aí, porque se você não manifestar, eu vou extinguir o processo. O autor, só vai extinguir o processo? O que ele fazia? Ficava calado. Ele abandonou o processo, o juiz intimou para manifestar e continuou parado. O juiz extinguia o processo sem resolução do mérito, por negligência do autor. Veja, ele não conseguiu pela desistência honesta da ação. Ele simulou uma desistência, abandonando o processo. O STJ enuncia, então, na súmula 240, que o juiz só poderá extinguir o processo por abandono do autor se o réu assim requerer. Atenção, meus amigos. Se o autor abandona o processo por mais de 30 dias, o juiz, à luz da súmula 240, só pode extinguir se o réu requerer. O novo CPC incorpora essa súmula na sua redação, no artigo 485, parágrafo 6º. O juiz só pode extinguir processo por abandono do autor se o réu requerer. Feito! Entendeu então por que eu fui no 3 e no 8? Para você lembrar que para barrar a desistência simulada, há o parágrafo 6º. Se o autor abandona o processo hoje, o juiz só pode extinguir se o réu requerer. Bacana? Acompanha. Voltando no 485, 1 já foi, 2 já foi, 3 já foi, inciso 4. Por falta de pressupostos processuais, de constituição de desenvolvimento válido do processo. Faltou pressuposto, o juiz também julgará o processo e não resolverá o seu mérito. É aquela extinção anômala, é aquela extinção que o novo CPC não quer que aconteça, mas eventualmente, não tendo outra saída, extingue-se o processo. Lembrando que o juiz não pode extinguir processo sem resolver o mérito, sem dar às partes oportunidade para corrigir o vício. Mas se eventualmente não foi possível corrigir, o vício era insanável, nós entramos nessas hipóteses de extinção. Bacana? Ótimo. Inciso 5. Quando acontecer perempção, litispendência e coisa julgada. Nós sabemos o que é perempção. O autor por 3 vezes abandona o processo e por 3 vezes o juiz extingue. 3 extinções por abandono da ação pelo autor. Na 4ª vez, o autor está impedido de repropor a mesma ação. Litispendência. Há 2 ações idênticas com tríplice identidade. As partes são iguais,
causa de pedir iguais, pedidos iguais. São idênticas. Se elas são idênticas e estão na pendência de julgamento, há uma litis pendência. Pega isso? Litis pendência. Litis pendente de julgamento. Nesse caso, o juiz tem que extinguir uma das duas. Né? E vai extinguir qual, professor? Qual que é o ato do juiz que induz litis pendência? Não é a citação? Então, onde aconteceu a primeira citação válida, preserva-se o processo. No outro processo que é idêntico, haverá extinção. Coisa julgada, também uma tríplice identidade. Só que uma das ações já foi julgada e transitada em julgado. Se já há uma ação sobre os mesmos termos que já foi julgada e transitou em julgado, eu tenho que extinguir a segunda ação. Bacana. Inciso 6 do 485. Por falta de legitimidade e interesse. Por falta de legitimidade e interesse. Já conversamos sobre isso. Não se fala mais em condições da ação no novo Código. Isso foi resumido a legitimidade e interesse, que para os autores, professor Medina, professor Fred Dier, por exemplo, são autores que concebem agora o que sobrou das condições da ação, que é a legitimidade e interesse, como pressupostos do processo. Tudo bem? Show de bola! Sensacional, professor, estou compreendendo, estou acompanhando com o senhor aqui o 485. Eu estava no 6, inciso 7. Extingue-se o processo ou o juiz não resolverá o mérito por convenção de arbitragem. Havendo convenção de arbitragem, o juiz se vê forçado a não resolver o mérito. Isso quando a parte requerer. Lembra da nossa aula número 3. Na nossa aula número 3, olha só, quando nós falamos de resposta do réu, uma das preliminares é a convenção de arbitragem. E o juiz só pode verificar a convenção de arbitragem desde que o réu tenha requerido. O juiz não conhece de ofício da convenção de arbitragem nem da incompetência relativa. Então, nesse rol do 485, o juiz pode não resolver o mérito por convenção de arbitragem, mas lembrando, desde que ela tenha sido arguída pela parte ré. Tudo bem? 7. Inciso 8, quando o juiz homologar a desistência da ação. Nós já sabíamos. Inciso 9 e penúltimo inciso desse rol extenso de hipóteses de não resolução do mérito. Quando, por morte da parte, a ação for considerada intransmissível. A ação intransmissível, então, João, casado, tem 2 filhas, espera as meninas se casarem e propõe uma ação de divórcio. Chama as 2 meninas, faz uma reunião com elas em casa, cai muito doente, João fica muito doente durante a ação de divórcio, chama as filhas em casa, elas ficam do lado da cama e elas seguram fortemente a mão do pai. O pai diz o seguinte: ó, minhas filhas, tem aqui algumas notícias para dar para vocês. Primeiro, que papai propõe uma ação de divórcio contra a mamãe. Nossa, papai propôs uma ação de divórcio contra a mamãe. Segundo, é que papai está muito doente, papai vai falecer e tem um último pedido, que vocês terminem essa ação, continuem nessa ação pelo papai. Papai não quer ficar do céu, do inferno, lembrando desse casamento infeliz. Né? Imagina nesse caso, nessa hora o papai, João, aperta a mão das 2 meninas, com mais força um pouco, e de uma hora para outra, abre a mão fazendo a passagem. Professor Seu Brega, que caso que é esse? João falece no curso da ação de divórcio. Se João falece no curso da ação de divórcio, minha dúvida é, podem os herdeiros, os sucessores ou o espólio, substituir João para terminar o divórcio por ele? Não. Nas ações intransmissíveis, só resta ao juiz uma saída: a extinção do processo sem resolução do mérito. Legal? E no 10º inciso, no inciso número 10, nos demais casos prescritos em lei. Bacana, aqui nós passamos por todos os casos, esse rol é exemplificativo, números apertos, não números clausos. Há outras hipóteses esparramadas no CPC. Mas eu tenho agora uma terceira dúvida de um amigo ou de uma amiga de casa que vai me fazer uma pergunta e estou aqui pronto para te responder. Vamos lá? No novo CPC, a motivação do juiz na sentença também fará coisa julgada? Bom, nós já tratamos de sentença no seu conteúdo, falamos que ela tem conteúdo do 485, concebemos as 10 hipóteses. Do 487, nas suas 3 hipóteses, quando o juiz rejeita ou acolhe o pedido, reconhece prescrição e decadência, nós já falamos em outras oportunidades, ou simplesmente porque o juiz homologa um acordo, homologa uma renúncia, homologa um reconhecimento jurídico do pedido. Pois bem,
Se esse é o conteúdo da sentença, professor, quais são os elementos dela? Fazendo isso tudo para te responder, né? Os elementos da sentença, lá no 489 do novo CPC. Relatório, motivação, dispositivo. Relatório, motivação, dispositivo. No relatório, o juiz faz um relato dos principais acontecimentos do processo. Na fundamentação, ele fundamenta, ele motiva o porquê julgar assim, porquê julga procedente, porquê julga improcedente, porquê que extingue. Na motivação, ele traz as razões de fato e direito. E no dispositivo é onde, de fato, o juiz julga a pretensão, acolhendo, rejeitando, acolhendo parcialmente ou, porventura, extinguindo o processo. Isso é dispositivo. Até então, até o CPC de 73, a única parte da sentença que ficava protegida pela coisa julgada, pela autoridade da coisa julgada, veja, o novo CPC, quando conceitua coisa julgada, diz que é a autoridade da coisa julgada, a autoridade de tornar imutável e indiscutível uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A autoridade que a sentença tem de se tornar indiscutível quando teve seu mérito investigado e não pende mais sobre ela nenhum tipo de recurso. Pois bem, até então, a única parte da sentença que estava protegida pela coisa julgada era o dispositivo da sentença. Porque o dispositivo é onde o juiz de fato julga, para acolher ou para rejeitar. Os motivos da sentença, a verdade dos fatos para o juiz, não vinculavam outros juízos, não tinham efeitos para fora do processo, mas apenas efeitos endoprocessuais. Pois bem, a única parte que era protegida na sentença pela imutabilidade da coisa julgada era o dispositivo, é aquele julgo procedente para condenar em 30 mil reais. Aquilo se tornava imutável. O restante da sentença não. Só que tem um detalhe. E esse detalhe é muito importante. O detalhe importante é o seguinte. No novo CPC, diferentemente do antigo, veja, isso que eu vou te contar agora é apontado por alguns autores como top 5 das mudanças do Código. Não sei se chega a tanto, mas é uma mudança muito importante. No novo CPC, a questão prejudicial, que era decidida lá na motivação, uma questão que prejudicava a pretensão do autor, até então julgada na motivação, não fazia coisa julgada. No novo Código, a questão prejudicial, decidida incidentemente no processo, estará também abraçada pela coisa julgada do artigo 503. No 503, então, nós temos a possibilidade de ampliação dos limites objetivos da coisa julgada para a questão prejudicial. Um exemplo para nós finalizarmos com isso, respondendo a dúvida aí de casa, uma dúvida importantíssima. Hoje, se o autor pede alimentos, ele propõe uma ação e pede alimentos, o juiz só pode julgar alimentos. Se eventualmente o réu, na contestação, diz que não vai pagar alimentos porque não é pai, a questão da paternidade é uma questão prejudicial aos alimentos. E é julgada hoje na motivação da sentença, portanto não faz coisa julgada. No novo CPC, a resolução da questão prejudicial, por exemplo, essa paternidade, estará também protegida, abraçada pelo limite objetivo da coisa julgada. Pessoal, nós falamos, ainda aqui de maneira muito concisa, de audiência, instrução e julgamento. Falamos de sentença do novo conceito e falei da principal novidade. Deu tempo para falar disso, que bom. Da principal novidade, ainda bem que a pergunta veio, né? A principal novidade da coisa julgada, que é a ampliação do seu limite objetivo para abraçar também a questão prejudicial decidida incidentemente no processo, que até então não fazia coisa julgada. Pois bem, vamos ao nosso resumo de aula. Pessoal, nós falamos hoje sobre audiência, instrução e julgamento. Falamos que essa audiência é una, que ela pode sofrer suspensões, mas ela é una, ela é pública, que o juiz tem poder de polícia, que ela começa por um pregão, depois o juiz renova a tentativa conciliatória. Terminando aí, falamos da fase de instrução, fomos falar de sentença. Verificamos que à luz do artigo 203, parágrafo 1º, o conceito de sentença hoje é diferente do que era. Depois falamos de coisa julgada, na sua grande novidade, que é a proteção também pela imutabilidade da sentença da questão prejudicial decidida incidentemente no processo. Aquela questão que foi levantada pelo réu da não paternidade, de não ser pai, decidida pelo juiz, mesmo que de forma incidente,
passará a estar protegida pela imutabilidade da coisa julgada. Tudo bem? Bacana. Com isso, a gente encerra aquilo que nos competia dizer, que era falar de petição inicial, desde a aula, da nossa aula número 1, até sentença e coisa julgada na nossa aula número 5. Eu quero dizer que foi um prazer imenso para mim estar com vocês nessas 5 aulas, nesses 5 encontros, para falar de coisas que eu gosto, para falar dos meus estudos, para falar de novo CPC, e espero muito que as aulas tenham sido proveitosas, que surtam efeito para suas provas da faculdade, para suas provas da OAB, para as provas do seu concurso. Fiquem com Deus, um grande abraço, muito sucesso, bons estudos para todos vocês. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br.